Infância até a idade adulta. Um rito de passagem no novo reino. M clássica da tese de esta Riantigat. Civilizações. Faculdade de Humanidades. Universidade de Leiden. Supervisor, Professor Dr. Olaf Kepper. Kayla Haney Ellenbarger. S13266597. 25 de julho de 2014. Kayla.r.ellenbarger@gmail.com. 2. Índice. Lista de abreviações 4. Mapas 5-6. Introdução 7-8. 1 Ritos de passagem 9-10. 2 Mudanças na aparência pessoal 11. 2.1 Penteado 11-15. 2.2 Roupas 16-20. 3 Puberdade 21. 3.1 Circuncisão 21-25. 3.2 Menstruação 25-26. 4 Educação 27-28. 4.1 Primeira Infância 28-30. 4.2 Educação em casa e formal 30-35. 4.3 Aprendizagem e profissões 35-37. 5 Casamento 38-40. 6 Outro. 6.1 Deidades e sacerdócios 41-42. 6.2 Apelides 42. 6.3 Convenções artísticas determinando a maturidade sexual 42-43. 7 Adolescentes reais 44-49. 8 Conclusão 50-51. 3. Bibliografia 52-54. Placas 55-65. Ilustração de capa, imagem de um grupo de mulheres que variando de idade do túmulo de Ramose, em Tebas Ocidentais, Novo Reino. Zerrelas, imagens silenciosas. Mulheres no Egito Faraônico, 180. 4. Lista de abreviações. Uma boletim do Metropolitan Museum of Art. Catalog CGC General des Antiquités Egyptiennes do Museu do Caire. HAB de Seimer Egyptologische Beitrage. Jarsi Journal of the American Research Center no Egito. Jornal Gia da Arqueologia Egípcia. GEG Journal of Egyptian History. QEMT. Um diário moderno do Egito Antigo. La Lexicon der Egyptologie. Poa Problema der Egyptologie. 5. Mapa do Egito Superior e Inferior. 1 Abu Simbel. 2 Amarna. 3 Deir el Bahari. 4 Deir el Medina. 5 El List. 6 Gurub. 7 Heliópolis. 8 Caum. 9 Templo de Luxor. 10 Memphis. 11 Ramesseum. 12 Saqqara. 13 Templo de Mata. 14 Tebas. 6. Mapa de Tebas e da Cisjordânia. J. Berns e J. Malek, Atlas Cultural do Egito Antigo, 85. 7. Introdução. A transição para a idade adulta é menos distinta no Egito Antigo do que a transição para adulta hoje. Embora existam algumas coisas que possam marcar uma criança para se tornar um adulto, como circuncisão, puberdade, penteado, roupas e trabalho. Esses eventos ocorrem como um rito de passagem, processo progressivo dentro dos 3 anteriormente. Fases mencionadas de separação, transição e incorporação. Esses principais eventos que ocorreu como ritos de passagem não foram necessariamente determinados por uma cerimônia formal. Nem foram claramente documentados como ritos de passagem destacados. É mais provável que muitos desses eventos foram celebrados em particular e não publicamente. 1. Isso pode indicar porque há apenas uma pequena quantidade de evidência em relação a esses ritos de passagem. Portanto, tentarei abordar as seguintes perguntas nesta tese. Existem ritos de passagem da infância para a idade adulta durante o Novo Reino no Egito Antigo. Nesse caso, houve uma idade ou faixa etária distinta que esses ritos ocorreu durante. Esses ritos foram celebrados publicamente como um ritual cerimonial ou particular. As evidências usadas para determinar informações sobre a vida cotidiana dos adultos vêm principalmente de fontes sobre a classe de elite. Fontes sobre crianças são ainda mais restritos à classe de elite. Muitas pessoas das classes mais baixas eram analfabetos e, portanto, não conseguiram deixar uma referência inscrita à sua vida. Além disso, seus enterros não eram tão elaborados ou duradouros quanto a elite e a realeza. Classes. Assim, temos muito pouca, se houver, informações dos enterros do inferior. Classes. Informações sobre as classes mais baixas podem ser encontradas através de algumas fontes de elite. No entanto, a informação será da visão da elite e sujeita à artística convenções. Algumas fontes, por exemplo, fontes representacionais, foram feitas para um propósito específico e tenham um certo viés anexado a ele. 3. Portanto, deve ser observado que a maioria das seguintes informações e fontes terá referência ao elite e egípcios antigos do Novo Reino. 1 G. Pint, Vida Privada no Egito Antigo, em J. Sasson, ed. Civilizações do Antigo Oriente Próximo e 2 Para obter mais informações em relação a fontes dessa maneira, veja a iconografia de R. Van Valsen sobre o Velho Túmulos de Elite do Reino, Análise e Interpretação, Aspectos Teóricos e Metodológicos. 3 L. Meskel, Vida Privada em New Kingdom Egito, Princeton, 2002, 85. 8.
Com base nas fontes limitadas e no material de origem, será difícil. Responda a todas as perguntas sobre ritos de passagem para a idade adulta desde a infância e muito menos. Outras perguntas sobre a vida de crianças e adolescentes. Quase todo. As evidências não serão das crianças e adolescentes, mas sim de evidências da vida adulta, como através de túmulos e estátuas adultas. No entanto, no Novo Reino, existe uma quantidade modesta de evidências materiais, como textos. O cotidiano. Vidas das crianças não foram registradas explicitamente e, portanto, devemos fazer inferências através das evidências disponíveis para nós. Há muitas coisas que não sabemos. Certo e, portanto, tenho que usar as poucas evidências que temos para criar uma imagem tão clara de Egito Antigo, como pode ser possível. Existem muitos orifícios na informação e fontes. Como resultado, também haverá buracos em nosso entendimento atual. 9. Ritos de passagem. O grupo principal que discutirei é o dos adolescentes. O período de a adolescência é uma transição entre a infância e a idade adulta. A adolescência está marcada por certas características que definem esta fase. Julie Villeman descreve estes características como maturidade, ela especifica a maturidade sexual e física, e o capacidade de realizar comportamentos sociais e rituais ao lado de adultos. 4. Ambos aspectos são importantes para o estudo da adolescência e ritos de passagem relacionados à adolescência no Egito Antigo. Discutirei a transição para a idade adulta usando muitos dos Avangenepes. Terminologia encontrada em seu livro Os Ritos de Passagem. As 3 categorias principais que Genep afirma que compõem um rito de passagem são separação, transição e incorporação. 5. Ele usa essas categorias para descrever as transições da vida, como nascimento, morte, casamento, etc. Vou usar essas 3 categorias em um mais conciso e maneira específica para descrever o rito de passagem da infância para a idade adulta para adolescentes no Egito Antigo durante o Novo Reino. Este rito de passagem em particular é considerado sob o conceito de ritos de iniciação no livro de Vangenep. 6. Este rito de iniciação em particular lida com o conceito de puberdade e transição da infância até a adolescência, que posteriormente transita para a idade adulta. Nesta transição existem aspectos físicos, que Vangenep terá puberdade fisiológica, e aspectos sociais que Vangenep terá puberdade social. 7. O primeiro aspecto, puberdade fisiológica, lida com os aspectos biológicos associados à puberdade de ambos, crianças masculinas e femininas. A puberdade social consiste em mudanças masculinas e femininas. As crianças passam de maneira social 8. 4 J. Villeman, Hayden de Sick, A Arqueologia da Infância, Stroud, 2005, 162. 5 Vangenep, The Rites of Passage, Chicago, 1960, 7. 6 Vangenep, The Rites of Passage, 65. 7 Vangenep, The Rites of Passage, 65. 8 ritos de puberdade social e iniciação também podem variar dependendo do gênero e do status social. Vangenep discute ritos de iniciação em seu texto Os Ritos de Passagem. Ele afirma que mesmo quando a posição social é hereditário, como no caso das aulas, não é um membro inteiramente de sua sociedade em aniversário. Eles devem passar por ritos para serem incorporados em sua sociedade. 10. Vangenep especifica esse rito de passagem como ritos de separação do mundo assexual, e eles são seguidos por ritos de incorporação no mundo de sexualidade. 9. No entanto, acho que esse rito de passagem da infância para a idade adulta é mais do que apenas um movimento distinto do rito da separação para o rito de incorporação. Há também um estágio de transição ou neste caso a adolescência, onde a criança não é mais uma criança, mas ainda não é adulta. Além disso, pode-se ser um adulto em puberdade social ou física, mas não ambos. Portanto, existem 3 fases do transição da infância para a idade adulta, ritos de separação, ritos de transição e ritos de incorporação. As 3 fases acima mencionadas também podem se aplicar a ritos individuais de passagem, bem como grupos de transições. É claro que em um rito de passagem específico, como o discutido aqui, a infância até a idade adulta também é dividida em partes que se encaixam nesses 3 fases também. A primeira fase, separação, incluirá mudanças no pessoal, aparência. A puberdade social e a puberdade fisiológica nesta tese estão incluídas no categoria de transição. No entanto, Vangenep afirma que eles são uma combinação de fases de separação e incorporação. 10 No entanto, os aspectos biológicos da puberdade e os rituais ou cerimônias que acompanham o estado de transição entre a juventude e idade adulta, ou seja, adolescência. A categoria final, incorporação, incluirá educação e casamento.
Nove Vangenep, The Rights of Passage, 67. 10 Vangenep, The Rights of Passage, 9. 11. 2 Mudanças na aparência pessoal. Muitas vezes, as crianças são retratadas como adultos em miniatura em fontes representacionais. Isso pode refletir que as crianças foram criadas em um mundo adulto em uma idade jovem. No entanto, existem 3 características principais que distinguem crianças do adultos em fontes representacionais. 11. O primeiro é o bloqueio lateral da juventude. Isso foi retratado em crianças do sexo masculino e feminino. As 2 últimas características são nudez, com exceção das joias, e representado com um dedo na boca. Alterações no penteado e nas roupas compõem ritos de separação. O corte do bloqueio lateral da juventude é se separar do mundo anterior. 13 Por mudar a aparência pessoal, causa uma separação do grupo anterior, em este caso desde a infância. 2.1 Penteado. A mudança no penteado é uma fase inicial no rito de passagem para a idade adulta no Antigo Egito. O penteado sempre foi uma representação pessoal da identidade social. Isto permite que as pessoas moldem quem são individualmente, mas também socialmente como uma cultura. Esse inclui uma distinção nos penteados entre os da juventude e os adultos. A distinção é claramente mostrada visualmente através de representações em alívio e estatuária. Embora grande parte das evidências que temos para o penteado venha de relevos pinturas de túmulos de elite, é importante observar que os relevos estão sujeitos a artísticos convenções e não necessariamente indicativas da realidade. No entanto, as múmias também substanciar as evidências do alívio. Um dos indicadores visuais dos jovens em representações de crianças, como mencionado anteriormente, é o bloqueio lateral do penteado juvenil da criança. Uma variação disso. Penteado pode ser visto na figura 1. O penteado era uma parte essencial da identidade social no Antigo Egito, não apenas para os adultos, mas também para crianças. O penteado de bloqueio lateral consistia em uma cabeça raspada ou cabelos curtos e cortados com uma bloqueio lateral. O lado 11 Kasbakowska, Vida Cotidiana no Egito Antigo, Mordon, 2008, 51. 12 Mais adiante sobre a discussão da confiabilidade de fontes representacionais para aparições pessoais de crianças e adolescentes, na realidade, serão discutidos neste capítulo. 13 Vangenep, The Rights of Passage, 166. 12. A trava é geralmente retratada com um cacho caindo para fora no final da fechadura. O lateral é mostrado no lado direito da cabeça da criança. 14 Durante o Novo Reino, o penteado pode vir com algumas variações, como as de múltiplas bloqueios ou tranças. 15. O bloqueio lateral da juventude foi encontrado no Egito Antigo desde o Antigo Reino. 16. Múmias de crianças encontradas na necrópolis de Deir el-Medina dão físico evidência desses penteados de crianças. 17. Além de variações no bloqueio lateral, outro penteado comum é os cabelos cortados ou estilo completamente barbeado, sem a trava lateral. O não reelite. As crianças são normalmente retratado usando este estilo. Embora este estilo também possa, às vezes, ser mostrado em representações usadas pelo crianças reais e de elite, é menos comum que o look lateral tradicional. 18 Devido para a falta de material de origem para as crianças não elite, é difícil determinar se o bloqueio lateral da juventude era de fato restrito à classe de elite. Capitã M. Miller, Jugendlock, La Terceira, 1980, 273-274. 15 Gerabins, Corpos Masculinos e a Construção da Masculinidade no New Kingdom Egyptian Art, em S. H. De Áurea, ed. Serva de Mar, Estudos em homenagem a Richard Afazini, Poa 28, Leiden, 2008, 214. 16 R. M. Jansen e J. J. Jansen, Crescimento em Antigo Egito, Londres, 1990, 37. 17 E. Meskel, Private em 82. De 1480 a 1350 BC. Jarce 36. 1999, 57. Figura 1, descrição de Nebamun, sua esposa e filha de que o último é mostrado usando uma variação do tradicional Lockside of Eufirstyle, 18ª dinastia, J. Benzi. J. Malek, Atlas Cultural do Egito Antigo, 206-207. 13. O uso de um penteado cultivado em representações é uma convenção artística para o classes mais baixas, mas isso não significa necessariamente que todas as crianças não elite usavam este penteado. Durante o Novo Reino, o comprimento da bloqueio lateral era comumente variado.
A duração da bloqueio lateral da juventude era indicativa da idade em comparação com outros. Crianças nas representações. Normalmente os bloqueios de comprimento mais longos significam que a criança é mais antigo que as crianças com bloqueios de comprimento mais curto na representação. 19 Isso é lógico, já que, quando a criança envelhece, o cabelo fica mais longo. No entanto, esse método ainda não é um indicador absoluto da idade. Esse mesmo bloqueio lateral é usado como um símbolo hieroglífico para a juventude. 20 O penteado do lateral foi usado como um indicador visual para crianças masculinas e femininas. Embora este penteado seja usado como uma convenção artística para indicar a juventude e status de elite/família real, evidências também sugerem que esse penteado era de fato prática comum para as crianças reais e de elite de todas as idades. 21 Como anteriormente mencionado, não está claro se os jovens de classe não elite também usaram isso. Penteado. Múmias de crianças foram encontradas com um bloqueio lateral de juventude intacto. 22. Portanto, como não vemos adultos com esses penteados, fica claro que este penteado estava restrito a crianças e jovens adolescentes. 23 Portanto, a trava lateral da juventude representa a infância como uma fase. Quando o bloqueio lateral é cortado, isso mostra um claro distinção entre o final da infância e o início da fase da adolescência. Isto é sugerido que o bloqueio lateral da juventude é cortado por volta dos 10 anos de Julie Villeman. Em seu livro, Esconde-se, a Arqueologia da Infância. 24 Apesar disso, não há evidências claras para apoiar essa idade e, portanto, ainda não está claro se existe um exato idade em que ocorreu o barbear da bloqueio lateral da juventude. É provável que não havia uma idade exata, mas foi bastante cortado com o início do social e físico. Maturidade. 19 Jansen, crescendo, 40 a 41. 20 O uso da bloqueio lateral da juventude como um símbolo hieroglífico vem principalmente do Ptolomaico período. 21 Jansen, crescendo, 38. 22 Algumas das múmias mais proeminentes com um bloqueio lateral claro de juventude intacto são 2 Royal. Múmias do Novo Reino. Ambas as múmias serão discutidas mais adiante no capítulo 6. 23 Existem algumas exceções a essa regra, como será explicado mais tarde no capítulo 6. 24 Villeman, Hayden de Sick, 26 Ifen 27. 14. Tanto os adolescentes machos quanto as fêmeas agora usavam perucas e diferentes penteados. Múmias da idade adolescente foram encontradas na necrópole oriental de Deir el Medina, que mostra que eles cultivam seus cabelos em estilo dos adultos. 25 Elite Men usava perucas ou tinham cabeças barbeadas. As perucas seriam de comprimento de ombro ou menos, o que diferenciou-os das mulheres adultas. Predominantemente em alívio e estátuas, homens adultos são retratados usando uma peruca com menos instâncias de cabelos barbeados e cortados. As perucas eram bastante complexas e podiam ter pequenas variações da peruca a peruca. Os homens não elite normalmente usavam um penteado cortado ou barbeado e não eram mostrados usando perucas. 26. As mulheres de elite também usavam perucas. Suas perucas eram mais longas que as perucas masculinas, geralmente no comprimento do ombro passado. Mulheres de elite e não elite também podem ter penteados de seus próprios cabelos. Os comprimentos desses penteados, como as perucas, seriam mais do que o comprimento dos ombros. 27 Um penteado secundário para fêmeas adolescentes é sugerido por Gays Rabinos. Este penteado é mostrado com mechas de cabelo ao redor do rosto, com um grupo de rabo de cavalo na parte de trás da cabeça. Ela indica que adolescente mulheres, para mostrar que não são mais crianças, mas não concluíram a passagem para adulta através do casamento, pode ter usado esse penteado. 28 As mulheres que normalmente usem esse estilo, pelo menos algumas indicações de juventude. Nesta foto, o proprietário da tumba e sua esposa estão recebendo presentes de suas 4 filhas. Os dois. As filhas nas costas são mais altas que as 2 fêmeas em frente ao proprietário da tumba. Eles ambos estão usando perucas de mulheres adultas. As 2 meninas menores estão usando o penteado, como proposto por Rabinos. Seu tamanho indica uma idade mais jovem que os 2 filhas totalmente adultas. No entanto, como as 2 meninas menores estão vestidas, indica idade após a puberdade, mas antes do casamento. 29. Ao atingir um tempo tão apropriado, as crianças raspariam seus bloqueio lateral da juventude como uma maneira de mostrar sua transição para a idade adulta e longe de infância. A partir daí, os adolescentes mais velhos podem deixar seus próprios cabelos naturais. 25 Mesquel, Private Life, 158. 26 Rabinos, Jarsi 36, 58. 27 Rabinos, Jarsi 36, 58. 28 Rabinos, Jarsi 36, 64.
29 Rabinos, Jarce 36, 61. 15. Grow.30 Eles também usariam perucas e outros penteados da maneira atual do adultos em sua classe social. Isso é indicado por meio de achados em túmulos e também representações de socorro. É claro que esse evento foi realmente importante como fase de início para o rito de passagem para a idade adulta. 31 Ao se afastar da juventude, essa ação os associa ao mundo adulto, e não à infância. Essa mesma transição de penteado também se aplica aos adolescentes reais. Este aspecto será discutido mais adiante no capítulo 6. Um objeto ritual comum girando em torno dos cabelos, são bolas de barro com cabelos. Bloqueios pressionados neles. Várias bolas de cabelo foram encontradas em Amarna, Fig 2. Embora a quantidade de cabelo varie de bola a bola, nenhuma das bolas de barro tem grandes quantidades de cabelo pressionadas por toda a bola, eles só têm vários fios, compreendendo uma fechadura de cabelo. Isso indica um propósito ritualístico para as bolas. 32 Outro. Bolas semelhantes foram encontradas em K1.33 Os bloqueios de cabelo provavelmente são cortados no início da vida de uma criança, representando assim seu primeiro corte de cabelo. No entanto, esses argila bolas também podem ter sido feitas em tal momento em que uma criança é considerada a idade suficiente para tenha seu bloqueio de corte juvenil. As bolas de cabelo foram comparadas a um corte de cabelo. Cerimônia do Egito Moderno. Nesta cerimônia, um garoto tem seu cabelo adornado, removido e é posteriormente colocado em bola de argila. 34 Embora improvável, isso pode indicar na antiguidade um especial remoção da bloqueio lateral da juventude. Cerimônia em transição da juventude. Em uma fase inicial do rito de passagem para a idade adulta. A maior parte da evidência indica que o bloqueio lateral foi cortado depois que os adolescentes começaram a usar roupas. Parece não haver idade definida para o corte da bloqueio lateral da juventude, é possível que esse momento estava ligado ao início da puberdade. 36. Geoberkamel, das Kain Beiden Alton Giptern, em Uberblick, Kemet 20, 4, 2011, 4. 31 Jansen, Crescimento, 40. 32 A. Stevens, Private Religião em Amarna, The Material Evidence, 2006. Jansen, Crescendo, 40. Figura 2, Imagem das bolas de argila do Nilo com mechas de cabelo pressionado neles encontrado em Amarna, período de Amarna. 16. 2.2 Roupas. O estilo de roupas é um indicador claro de gênero e status no Egito Antigo. Pode distinguir entre a elite e adultos de classes mais baixas e jovens. 37 Mudanças em estilo de roupa para o gênero e o status do indivíduo pode ser representativo de mudanças no status, profissão e idade do referido indivíduo. É possível que ambos mudanças nas roupas e penteado ocorreram em uma época em que os adolescentes alcançaram puberdade e foi considerada capaz de se casar ou pouco antes da puberdade. O principal evidências para o vestido de adolescentes e crianças pequenas vem de representação. Fontes. Isso inclui pinturas, alívio e estátuas. Isso pode se tornar problemático para determinar a realidade porque as fontes representacionais foram criadas em maneira artística idealizada, seguindo suas convenções artísticas contemporâneas. No entanto, isso ainda mostra uma parte do rito de passagem em termos de como eles são vistos socialmente e em que fase eles estão em suas vidas. 38. Roupas adultas típicas durante o Novo Reino variaram muito na moda. Estilo. O vestido mais comum usado pelas mulheres era o vestido bainha, PLI. O estilo data já que o Antigo Reino e ainda estava presente durante o Novo Reino. Outro tipo era um vestido de festa, que era uma espécie de vestido drapeado. O estilo começou no início do Novo Reino. Um estilo final comum de Amarna. O período foi uma espécie de vestido embrulhado, PL segunda. 39 outras variações desses vestidos foram também comum também. A principal peça de roupa usada pelos homens era um kilt. Como o vestido de bainha para mulheres, também remonta ao Antigo Reino. O kilt tinha diferente estilos em diferentes períodos. Nas túnicas do Novo Reino e pregas foram adicionados ao kilt para fazer variedades diferentes, especificamente para eventos especiais. 40. No entanto, essas não foram as únicas variações no kilt, PL segunda e terceira. Nas representações de socorro, você vê uma mudança distinta no estilo de roupa entre juventude e idade adulta. A falta de roupa é o principal exemplo disso. Tipicamente, crianças e jovens adolescentes, masculinos e femininos, são representados nus com Jansen, Crescendo, 40.
37 L. Green, vendo através de roupas egípcias antigas, roupas e penteados como indicadores de social status em KMT 6, 4, de 1995 a 1996, 28. 17. Exceção dos amuletos e outras formas de joias. 41 Essa nudez também inclui uma falta de calçados, PL 4. 42 No entanto, as representações não são necessariamente indicativas da realidade. Na realidade, é improvável que as crianças andassem nuas o tempo todo até chegarem puberdade e idade adulta devido ao clima do Egito e ao têxtil arqueológico achados. Para idades variadas da infância, as crianças podem ter percorrido nua durante épocas mais quentes do ano. No entanto, durante os meses de inverno e noites mais frias, é improvável que as crianças não usassem algum tipo de roupa. 43 No entanto, é possível que as crianças frequentemente andassem sem calçados. 44 Temos pequena quantidade de evidência para roupas infantis. 45 Além disso, também temos alguns pares de sandálias infantis indicando que nem sempre eram de pé descalço, pois representações nos levariam a acreditar. Mais adiante, as sandálias serão discutidas mais tarde neste capítulo. Portanto, a nudez das crianças em representações deles é mais provavelmente uma convenção artística para implicar na infância e na juventude. No entanto, é possível que, como muitas tribos na África hoje, as crianças, especificamente os bebês, as crianças estão nuas durante as temperaturas quentes do ano e usam roupas apenas quando fica mais frio à noite e no inverno. 46. Muitas crianças também são mostradas vestidas de túmulos em Deir el-Medina. No entanto, aqueles que estão nus tornam muito difícil determinar as diferenças no gênero. Esse exemplo é o uso de joias e amuletos como a única roupa à nua. As crianças usam. As crianças femininas e do sexo masculino usam esses adornos. As diferenças na aparência física através das roupas só chegam ao alcance adulta. 47 Os adultos foram retratados com estilos de roupas específicos determinados por seu status social. 41 Villeman, Hayden de Sick, 24. 42 Deve-se notar que é uma convenção artística frequente para os adultos também serem retratados sem calçados e crianças como é mostrado na placa V. Isso faz parecer ainda menos provável que todos as crianças ficam sem calçados o tempo todo. 43 Oberkamel, Kemet 20, 4, 4. 44 S. Ferguson, Crescendo no Egito Antigo, Londres, 1980, 40. 45 GM. Vogel Sanglesteold, Guarda-roupa de Tutankhamun, Roupas da tumba de Tutankhamun. Rotterdam, 1999. IRM Jansen e JJ Jansen, Crescendo no Egito Antigo, Londres. 1990. 46 Bakowska, Vida Diária, 52. 47 Meskel, Vida Privada, 85. 18. Os vestígios de roupas infantis que foram encontradas são todos semelhantes em estilo para o dos estilos de roupas do adulto. 48 Embora seja provável que quando uma criança se tornasse mais velho, as roupas começaram a combinar mais com a dos estilos adultos. Homens usam kilts. As mulheres usam vestidos de bainha. 49 Exemplos de roupas infantis que ainda sobrevivem hoje. Inclua o seguinte: um par de mangas infantis que provavelmente foram feitas para anexar para uma túnica quando o tempo ficou mais frio. Fig 3, um guarda-roupa de roupas infantis do túmulo de Tutankhamun e pano que se assemelham a pequenas túnicas para crianças. Encontrado na Vila dos Trabalhadores perto de Amarna. 51 Há também evidências materiais de testes infantis em Deir el-Medina, na necrópole oriental. Um desses pedaços de as evidências incluem tanga triangular de uma criança. Esta peça foi indicada como sendo roupas bem lavadas. 52 Como esta peça prova que as crianças não correram por aí nu o tempo todo. Embora evidências materiais possam dar uma ideia menos distorcida de diariamente vestido para crianças durante o Novo Reino do que as fontes representacionais, ele ainda tenha algum viés em contextos funerários. Algumas roupas que pode não ter sido usado regularmente, colocado em túmulos. Além de roupas, infantil. Sandálias também foram encontradas. Um desses pares de sandálias, pele V, foi encontrado na capital de Amarna. 53 Este. Indica que as crianças também não andavam descalça tudo o tempo como as fontes representacionais mostram. 54 Estes peças teriam sido mais prováveis para a elite e famílias reais desde o couro que as sandálias foram feitas de era caro. R.M. Jansen e J.J. Jansen descrevem 2 estátuas que foram colocadas no caixão de uma mulher. Esses 2 estátuas são dos filhos do sexo masculino da mulher. A estátua 48 Villeman, Hayden de Sick, 24. 49 J.J. Jansen, Diário do Diário em Deir el-Medina, Palavras para Roupas, Londres, 2008, 92.
50 mais das informações sobre roupas infantis da tumba de Tutankhamun são encontradas no Seção Adolescentes Reais. 51 Jansen, crescendo, 35-37. 52 Jansen, Diário Dress, 91. 53 F. Seyfried, A Luz de Amarna, 100 anos da descoberta de Nefertiti, Berlim, 2012, 272-273. 54 A. J. Veldmeijer e S. Ikram, Leatervorket Amarna, em F. Seyfried, ed. A Luz de Amarna. 100 anos da descoberta de Nefertiti, Berlim, 2012, 139. Figura 3, Imagem de crianças. Mangas usadas para anexar outra roupa quando o tempo ficou mais frio de Túmulo 25, Gurub, Novo Reino, R.M. Jansen e J.J. Jansen, crescendo em Egito Antigo, 35. 19. Da figura masculina mais velha está vestida, enquanto a da figura masculina mais jovem está nua. R. M. Jansen e J.J. Jansen afirma que não implica necessariamente que seu ancião irmão já era totalmente adulto. 55 No entanto, é possível que a figura masculina mais velha, de fato, havia chegado a uma época em que ele foi considerado mais adulto àquela criança. Assim a figura pode não ter sido totalmente adulto, mas na fase inicial do rito de passagem para, no entanto, a idade adulta. Além disso, a estátua do filho mais velho era maior que a de o filho mais jovem 56, indicando assim uma diferença de idade entre os dois. Outros exemplos de crianças vestidas e sem roupa ocorrem nos Trabalhadores. Vila de Deir el Medina. Várias cenas mostram crianças nos dois estados. Esse indica aqueles que são mais velhos e começam a primeira fase da passagem para a idade adulta são aqueles representados como vestidos. 57 Os momentos em que são retratados em roupas, elas são representadas com roupas, imitando o estilo adulto apenas em um menor forma. 58 Pode ser apenas a licença artística em representações, porém é mais provável. Isso indica que eles completaram o primeiro fase para a idade adulta. Nudez em fontes representacionais não estava restrito a apenas crianças, escravos e os servos também foram retratados nus. Além disso, algumas profissões também foram retratadas nu, como dançarinos. O inferior. Adultos de classe também eram comumente retratados nua, como mostrado na figura 4. 59 Estes podem ser distinguidos das crianças através de penteado e uso de joias. Muitos de essas outras representações podem indicar um não. 55 Jansen, crescendo, 27. 56 E Felst, das Kein die Maltagipten, die Stellung des Kindes in Familie und Gesellschaft nach. Altagiptischen Testen und Darstellungen, Frankfurt, 1995, 486 487. 57 Jansen, crescendo, 31. 58 Verde, KMT 6, 4, 33. 59 Verde, KMT 6, 4, 32. Figura 4, representação de uma garota serva nua, servindo 3 mulheres de classe alta, túmulo de Nakt, Tebas, 18ª dinastia, L. Verde, vendo através do antigo egípcio. Roupas e penteados como indicadores de status social em Antigo, Médio e New Kingdom Egypt, KMT 6, 4, 33. 20. Status de elite ou não royal usando nudez. Vestir um certo tipo de roupa em uma certa idade foi sugerido como um ritual de passagem para a idade adulta para homens adolescentes de classe alta. Certas carreiras necessárias. Diferentes roupas que os distinguiram de outras profissões. 60 O que essa roupa indicou assim uma transição para a idade adulta. 61 Como um exemplo disso é o sacerdócio. 62. R. David, Manual da Vida no Egito Antigo, Nova York, 2003, 368. 61 G. Pint, Civilizações do Antigo Oriente Próximo, 379. 62 Mais sobre este tópico serão discutidos no capítulo 4. 21. 3 Puberdade. Este capítulo discutirá os ritos de puberdade que são sociais e fisiológicos. Circuncisão, masculino e feminino, são aspectos sociais da puberdade, enquanto o último sujeito, menstruação, é um aspecto fisiológico da puberdade. 63 Ambos os aspectos para seus razões próprias são difíceis de atribuir uma idade específica a ambos os aspectos da puberdade. Fazem parte da fase de transição e do início da fase de incorporação. 3.1 Circuncisão. Outro indicador de transição para a adolescência é a circuncisão, embora isso possa, às vezes não é claro. A prática real da circuncisão masculina no Egito Antigo poderia potencialmente ter 2 métodos. O primeiro método é um corte em forma de V no prepúcio em vez de uma remoção completa.
O segundo método consiste em uma remoção completa de o prepúcio. 64 Evidência para a circuncisão de crianças do sexo masculino é principalmente do Velho Reino para o Reino do Meio. 65 Essas evidências incluem alívio, estátuas e múmias de homens. 66 Uma das primeiras e únicas representações que temos representando o procedimento real data da sexta dinastia em Saqqara no Mastabad. Ankmaur, Fig 5. 67 Muitas das evidências de períodos anteriores indicam que isso ocorreu durante a adolescência. 68 Também sugere que fazia parte de um ritual concluído em grande número. É particularmente difícil encontrar evidências de circuncisão por meio alívio, pinturas e estatuário baseado nas convenções artísticas do Novo Reino para homens. Se períodos anteriores era bastante comum ter um homem retratado nu e você podia ver se o homem foi circuncidado ou não. Durante o Novo Reino, o homem adulto de elite nu não é comumente retratado. 69 Portanto, isso torna difícil determinar se a circuncisão era ou não uma prática através da iconografia e 63 Vangenep, The Rites of Passage, 68 Ifen 73. 64 Felst, das Kaindai Malton Gipten, 246. 65 Jansen, crescendo, 90. 66 Para obter mais informações sobre as fontes, veja o seguinte artigo, Arcoviolens uma nota sobre circuncisão página 553. 67 Jansen, crescendo, 91. 68 C. Graves Brau, Flint e Life Crisis in Pharaonic Egypt, em R.J. Den, ed., corrente. Pesquisa em Egiptologia 2004, anais do 5º simpósio anual que ocorreu no Universidade de Durham, janeiro de 2004, 2006, 73. 69 Rabins, Servo de Mat, 209 Ifen 210. 22. Estatuária. No entanto, há algumas evidências escassas para apoiar a circuncisão no Novo Reino. Tais evidências incluem múmias e poucas representações raras. Alguns dos representações do Novo Reino são do 18ª dinastia, onde as cenas mostram circuncisão do faraó Hatshepsut. O templo de Deir el-Bahari, em um aspecto mitológico de circuncisão, PLV. Em esta representação de que o faraó é mostrado como criança masculino, nua, com a bloqueio lateral da juventude de uma criança. 70 Outra cena é do templo de Luxor. PL.VB. Esta cena também é de natureza mitológica e é muito semelhante à cena do templo de Deir el-Bahari. 71 Uma outra cena do Novo Reino vem do templo de Mata em Tebas, PL 7. Nesta cena, pode-se apenas ver o início da operação da circuncisão que ocorre. 72 Essas representações são a maioria provavelmente apenas representativo e não são necessariamente indicativos de circuncisão como um ritual da puberdade no Novo Reino. No entanto, eles também podem mostrar essa circuncisão era adequado para crianças reais para serem faraós. Algumas múmias reais têm mostrados evidências para a circuncisão masculina. 73 Múmias são difíceis de determinar se o prepúcio foi removido ou não. Muitas das indicações para a circuncisão masculina venha dos resultados de Elliot Smith do exame de múmias reais. No entanto, algumas de suas descobertas foram contestadas por exames posteriores. 74 J. Queck menciona a dificuldade em determinar se a circuncisão ocorreu ou não em uma múmia. Queck observa que é difícil determinar a circuncisão porque você principalmente 70 Jansen, crescendo, 92. 71 J.F. Queck Zurbesneidungai Malton Gipten, em Aberlejung, J. Dietrich e J.F. Queck. Eds, Membilder e Corper que Zeptai Malton Israel, em Agipten e Malton Orient, hora 9. 632. 72 Queck, Membilder e Corper que Zepte, 631. 73 Mais sobre esse assunto serão discutidos no capítulo 6. 74 Jansen, crescendo, 95. Figura 5, cena que descreve a operação de circuncisão do Mastabad Ankmaur, Saqqara, sexta dinastia, F. Trassard, D. Anterion e R. Tomaso, Lebanai Malton. Agipten, 19. 23. Confiando nas informações fornecidas por aqueles que examinaram o corpo. 75 Outros. Os corpos foram examinados de Deir el-Medina com poucas evidências para sugerir que circuncisão era uma prática comum. 76. Houve um exemplo que menciona circuncisão durante o Novo Reino, o Vizir Uzeramun. 77 Além do acima listado instâncias, há uma falta de evidência para circuncisão como um rito de passagem para a idade adulta. Durante o Novo Reino. 78 Isso indica que é improvável que a circuncisão fosse comum pratique durante o Novo Reino. Apesar disso, é importante observar meu acordo com Jansen que uma ausência de evidência não pode ser
dito ser uma evidência de ausência quando se trata de a prática da circuncisão durante o novo reino. 79 Grande parte das evidências de anterior períodos apareceram em representações em estátuas de homens nus, Fig 6. 80 No entanto, no novo reino, você encontra homens adultos menos nus e quase nenhuma evidência para apoiar o sexo masculino. Circuncisão. 81. No geral, devido à inconsistência de resultados e evidências sobre o sexo masculino. Circuncisão, é difícil determinar se 75 Quack, Membuildereu Indicorper Kionzepte, 562. 76 Meskel, Private Live, 88. 77 Jansen, Crescimento, 94. 78 J. Villeman em seu texto Raiden de Sikh, a arqueologia da infância faz uma nota interessante em atenciosamente ao hieróglifo do falus. Ela observa que o sinal é descrito como circuncidado e diz que isso pode seja uma indicação de circuncisão como prática. Embora, acho que seria improvável que circuncisão como prática durante o Novo Reino, apenas uma indicação de que a circuncisão era amplamente praticado em períodos anteriores. 79 Jansen, Crescendo, 95. 80 H. W. Lemos, uma nota sobre circuncisão no Egito Antigo, em Kleine Gotter Grosse Gotter, Festschrift. Furditer Kessler 165. Geburtstag, 2013, 553. 81 Jansen, Crescendo, 95. Figura 6, imagem da estátua de madeira de Merirehastef de Sedment, 6º. Dinastia, J. Burns e J. Malek. Atlas Cultural do Egito Antigo, 129. 24. Ou não a prática ocorreu no Novo Reino. Além disso, também faz difícil determinar se ocorreu de fato, se estava ou não associado e concluído em um momento relacionado a um ritual de puberdade ou rito de passagem. Se ocorreu em tal um tempo de puberdade, não há evidências para apoiar que o evento foi celebrado como um cerimônia de rito de passagem especial. 82. Também temos evidências claras para apoiar que nem todos os homens participaram circuncisão durante o Novo Reino. Um exemplo é o do faraó Amose. Os exames deixaram claro que ele estava incircuncisado. 83 Outro homem. A múmia distinguida como incircuncida é a de Nakht da 20ª dinastia. No entanto, Nakht morreu entre as idades de 14 e 18 anos e, assim, questões se Nakht não foi circunculado porque morreu antes de operação de circuncisão. 84 Com base na faixa etária de sua morte, é possível também maneira como ele pode ter sido incircuncisado por opção ou porque ele não tinha tido oportunidade ainda para se tornar circuncidada. A circuncisão feminina tem ainda menos evidências do que a circuncisão masculina. Isso é muito mais difícil de determinar se as mulheres no Egito Antigo passaram circuncisão de qualquer grau como um rito de passagem. 85 No entanto, ao contrário da circuncisão dos homens, é muito mais difícil ver a circuncisão das mulheres visualmente e, portanto, é mais difícil determinar a partir de fontes representacionais. Mesmo com múmias é difícil provar que a circuncisão feminina ocorreu de fato. A referência a circuncisão feminina em um período anterior. Urra foi mencionado como tendo sido circuncidado com um grupo de homens e um grupo de mulheres. 86 No entanto, este texto não está claro que tipo de circuncisão feminina teria sido usada nessas mulheres. Também há provas após o exame de múmias de que, se a circuncisão feminina ocorreu, nem todas as mulheres participaram. 87 Há evidências de que feminino a circuncisão ocorreu durante o período greco-romano. 88 No entanto, é provável que tenha sido 82 Jansen, Crescendo, 98. 83 Graves Brau, Current Research, 73. 84 Quack, Membuildereu Indicorper Kionzepte, 564 565. 85 S. Hilbner entra em detalhes sobre a prática da circuncisão feminina no Egito Antigo em ela. Artigo Circuncisão feminina como um rito de passagem no Egito. Continuidade através dos milênios. 86 Graves Brau, Current Research, 73. 87 J. Toivari Vitala, Mulheres em Deir el Medina, um estudo sobre o status e os papéis da fêmea. Habitantes da comunidade dos trabalhadores durante o período de Ramesside, Leiden, 2001, 194. 88 Feust, das Kaindai Marlton Gipten, 250. 25. Devido a outras influências que o antigo egípcio nativo. Apesar da falta de sólido evidências durante o Novo Reino e mais cedo 89, ainda é possível que a prática estava em uso. Castidade e fidelidade eram fatores importantes para o casamento, ambos. Pode ser resolvido através da circuncisão feminina, como é visto em muitos países africanos. Hoje. 90 A pequena quantidade de evidência que temos em relação à circuncisão durante o Novo Reino faz referência principalmente à circuncisão masculina, no entanto, já que mesmo com
Circuncisão masculina. A evidência é escassa, também é lógico que qualquer evidência para a circuncisão feminina seria quase inexistente. Rabbi Guez também menciona isso. Apontar para mencionar não está claro que forma tais evidências podem levar. 91. Isso mostra adicionalmente que, se essa evidência existir para provar a circuncisão feminina maneira ou outra, seria difícil determinar essas evidências. No geral, o conceito de circuncisão feminina como um ritual de iniciação no Egito Antigo não é claro e inconsistente na melhor das hipóteses. 3.2 Menstruação. A menstruação é referida no Egito Antigo como HSMN.92 devido à natureza de esta parte da puberdade feminina. Temos muito poucas referências à menstruação no Antigo Egito. Muitas das fontes vêm de listas de lavanderia mencionando sanitária. Toalhas. 93 As toalhas sanitárias são chamadas de SDW, N, pH igual MRW/pH, o que significa bandas de os atrasados. 94 Um texto de Deir El Medina também inclui referência a toalhas sanitárias. Este texto é uma lista de lavanderia que foi retirada para o homem da lavagem de roupas. Diz: Ano 1, terceiro mês de inverno, dia 15. Este dia, dando roupas para a lavadora. Homens. O que veio de Barra via ele no terceiro mês do inverno, dia 16. Dado a eles na margem do rio para lavar. 89 Jansen, crescendo, 90. 90 S. Hilbner, Alfemale Circuncisão como um rito de passagem no Egito, continuidade através do milênios. G2, 12, 154 155. 91 G. Rabinus, crescendo no Egito Antigo por Luz Alindem Jansen, JAC. J. Jansen, revisão na JEA. 80, 1994, 233. 92 Toivari Vitala, Mulheres em Deir El Medina, 162. 93 G. Rabinus, Women Ancient Egypt, Londres, 1993, 78. 94 R. Hall e J. Jansen, The Egyptian Laundry, Vepval 1, 1985, 16. 26. Kilts 10. Tanga 8. Toalhas sanitárias 5,95. Evidências adicionais vêm de referências a locais feitos especificamente para mulheres para ir durante a menstruação. Ostacon encontrado em Deir El Medina refere-se a um lugar especial restrito para o sexo feminino. Este Ostracon menciona que 8 mulheres menstruadas foram para este lugar especial. 96 Pensa-se que este local seja fora da parte principal de Deir El Medina. Durante o tempo das mulheres menstruação, eles chegariam a este local especial para a separação do resto de a vila. 97 É sugerido que este local especial foi usado para certos rituais para após o nascimento, abortos e ou a primeira menstruação de uma garota adolescente. 98 No entanto, há muito pouca evidência para poder apoiar ou negar essa sugestão. Além dessa referência, existem muito poucos outros casos indicando um especial localização para as mulheres irem durante a menstruação ou como um rito de passagem especial para sua primeira menstruação. Já que ter filhos era uma parte importante do antigo vida egípcia, é mais provável, apesar da falta de evidências de que um adolescente. A primeira menstruação da mulher foi celebrada publicamente para representar sua capacidade de ter crianças, independentemente de a separação ser necessária ou não. 99. A. G. McDowell, Vida da Vila no Egito Antigo, Listas de Lavanderia e Canções de Amor, Oxford, 1999, 60. 96 McDowell, Village Life in Ancient Egypt, 35. 97 T. G. Wilfa, Gênero no Egito Antigo, em W. Vendrige Willak, eds. 2010, 175. 98 Toivari Vitala, Mulheres em Deir El Medina, 166. 99 G. Pint, Civilizações do Oriente Próximo Antigo, 379. 27. 4 Educação. Durante o Novo Reino, temos uma quantidade maior de evidências de educação, treinamento e aprendizagem do que em outros períodos. Sem uma fonte principal dessas informações vem da Vila dos Trabalhadores de Deir El Medina, Fig 7. Deir El Medina teve um maior taxa de alfabetização entre homens do que em outras partes do Egito Antigo. 101 Como resultado do grandes quantidades de evidência em relação à educação que sai de Deir El Medina, nós estão restritos em nosso conhecimento. A Vila dos Trabalhadores em Deir El Medina era uma caso único em que muitos dos trabalhadores foram educados. Portanto, a informação ganhado de Deir El Medina pode ou não ser universal para o Egito Antigo como um todo. A educação começou em uma idade muito jovem para crianças do sexo masculino e feminino. Eles começou a aprender antes de uma educação formal de sua mãe em casa. Isso se tornou
das Kaindai Marlton Gipten, 227. 101 A. G. McDowell, professores e alunos de D.L. Medina, em R.J. de Maria Egberts, ed.s. D.L. Medina no terceiro anúncio do milênio, uma homenagem a J.A.C. J. Jansen, 2217. Figura 7, imagem de D.L. Medina, G. Pint, Vida Privada no Egito Antigo, em J. Sasson. Ed. Civilizações do Antigo Oriente Próximo I, 366. 28. Um aspecto importante no casamento, pois a mulher levanta e começa a educação de ambos. Crianças masculinas e femininas. 102. A educação marca um período de transição social ou rito de transição entre infância e idade adulta. A criança começa a aprender lições práticas e sociais. Responsabilidades. Este período de transição termina apenas com o casamento e a fundação de uma família. 103. 4.1 Maior responsabilidade desde a primeira infância. A adolescência marcou um período de aumento da responsabilidade do trabalho e diminuição do jogo. No entanto, essas características não começaram quando uma criança atingiu a idade adolescente. Eles começaram durante a primeira infância com certos jogos que começaram a apresentar o criança na vida adulta. Essa idade tem cerca de 7 anos. Neste ponto, eles são considerados capazes de começar a aprender sobre suas responsabilidades pessoais e sociais, incluindo o básico tarefas de trabalho. Eles continuam esse processo de educação no mundo adulto até que eles alcançar o final da adolescência e fazer a transição final para a idade adulta através casamento. 104. De certa forma, para apresentar as crianças ao mundo adulto mais cedo, as crianças brincariam um tipo de jogo de dramatização que é semelhante às crianças que brincam hoje. Como eles envelheceria, a dramatização da dramatização passaria para tarefas reais e mais responsabilidade. 105 Além da dramatização, a menos que os jogos estivessem especificamente relacionados a tornando-se mais responsável, o uso de jogos começou a se dissipar quando a criança se tornou mais antigo e passou para a idade adulta. O jogo de jogo era, portanto, apenas para mais população juvenil. Uma grande exceção é o escriba. 106 Outra exceção é o soldado. Em vez de aprender muito sobre trabalho através de tarefas e dramatizações, eles aprendi sobre sua profissão através da educação e aprendizagem. 107. 102 Felcht, das Kaindai Marlton Gipten, 35. 103 Mais sobre o casamento como um rito de passagem final para a idade adulta pode ser encontrado no capítulo 5. 104 Capitã Filhos e Literatura no Egito Faraônico, em M. Cagliari S. Snap, ed.s. Hamessid. Estudos em homenagem a K.A. Kitchen, 2011, 180. 105 Jansen, crescendo, 49. 106 Jansen, crescendo, 99. 107 Mais adiante será discutido no subcapítulo 2 e 3 do capítulo 4, respectivamente. 29. Muitas vezes as crianças copiam seus pais nas tarefas e responsabilidades exigidas por eles. Em representações de socorro, existem muitos casos de crianças em uma posição semelhante aos pais, como em Louvor a Osíris, ou em cenas funerárias mostradas em atos de luto, Figo 8. 108 E essas ações permitidas a criança se familiarizar com as responsabilidades sociais esperadas que seriam exigido deles na idade adulta. Em uma revisão para crescer no Egito Antigo por R. M. Jansen e J. J. Jansen, o revisor ressalta que há poucas evidências para o sugestão de dramatização com as crianças. R. M. Jansen e J. J. Jansen fazem um maior paralelo ao Egito moderno do que na Antiguidade. 109 No entanto, embora o revisor do revisor a avaliação da quantidade de evidência é precisa, ainda é lógica que as crianças fizeram em o fato participa de uma introdução ao mundo adulto dessa maneira. Especificamente em classes mais baixas, onde as crianças teriam adicionado econômico extra valor ajudando os pais na carga de trabalho. Assim, as crianças eram uma parte importante de a unidade familiar para as classes mais baixas. As responsabilidades esperadas variariam entre crianças masculinas e femininas. À medida que envelheciam, foram capazes de ajudar a administrar a casa e o trabalho, que eram aspectos importantes para famílias não elite. 110 Em muitas representações do não elite. 108 Jansen, crescendo, 50. 109 Rabins, G. 80, 232. 110 Jansen, crescendo, 52. Figura 8, imagem de um grupo de mulheres que variando de idade da tumba de Ramose em Tebas Ocidental, Novo Reino. Zerrelas, imagens silenciosas, mulheres. No Egito Faraônico, 180. 30. As crianças foram retratadas em cenas domésticas como servos.
As crianças femininas iriam copiar as ações de sua mãe enquanto os filhos do sexo masculino copiam os papéis de seu pai. As filhas participariam de vigiar seus irmãos mais novos e são, às vezes, representado em cenas de trabalho nos campos com outras mulheres e homens. Em essência, eles ajudariam suas mães nas tarefas da casa. Os filhos ajudariam o pai em papéis trabalhistas. Eles poderiam fazer qualquer coisa, desde a agricultura até a captura. Fis.11 Os filhos também estão nas cenas de campo. Em Deir el Medina, há evidências textuais que provam que as crianças ajudaram seus pais nos projetos de construção. Eles ajudaram diretamente com os projetos e indiretamente por terem sido mensageiros. 1.12. 4.2 Educação em casa e formal. Como mencionado anteriormente, as crianças estavam progressivamente acostumadas ao adulto mundo. Muitos não compareceram à educação formal, exceto a educação que receberam de seus pais. Na ocasião, você verá um pai também educando outro filho, bem como o seu. Durante o novo reino, houve um aumento no potencial para que crianças não elite e não royais sejam educadas e ganhando mais alto escalado. Escritórios. 1.13. A educação formal foi concluída por jovens do sexo masculino. As crianças de elite podem ser educado formalmente em uma escola, informalmente em casa ou em ambos. O principal. A função da educação formal era obter habilidades de escrita. Exemplos de educação formal. Em preparação para uma profissão seria a educação escribal. 1.14 A educação formal era árduo e detalhado. Este tipo de educação estava em conformidade diretamente crianças em adultos através de um sistema educacional grave. 1.15 Eles começaram sua educação em uma versão inicial de desenvolvimento de um aprendizado com um escriba. 1.16 Com mais educação, isso levou a um aprendizado mais distinto. A alfabetização era considerada um traço adulto e, assim, aprendendo essa característica, você estava passando para a idade adulta. Obercamel, Kemet 24, 5. 112 Obercamel, Kemet 24, 5. 113 e 20, Describes of Ancient Egypt, em Civilizações do Antigo Oriente Próximo. 4, Nova York, Nova York. 1995, 2214. 114 Rabinos, Women, 106. 115 Hamesid Studies, 183. 116 Hamesid Studies, 186. 31. Durante esse período, eles praticavam caligrafia, habilidades verbais e de leitura. Como parte deste treinamento, eles fazem cópias e memorizam textos. 17. O objetivo deste treinamento foi para a alfabetização completa. A alfabetização foi uma chave componente de muitos escritórios altos no Egito Antigo e, portanto, representou um importante entre para se tornar um adulto nas classes de elite e real. Christopher afirma, em referência à alfabetização, o treinamento incompleto não tinha mérito ou propósito. 18 Embora isso é provável, não posso imaginar que aquele que é parcialmente alfabetizado foi visto com igual favor a quem era completamente analfabeto em tal sociedade onde estava a alfabetização tão apreciado pela elite. No entanto, o número relativamente pequeno de antigo alfabetizado. Os egípcios ajudaram na premissa de que a alfabetização era decididamente uma característica adulta. 1. Jovens que têm uma afinidade pela alfabetização podem ser considerados no mundo adulto. 19 De este ponto eles podem iniciar um aprendizado formal ou iniciar sua profissão por nomeação inicial. A escolaridade formal pode ter sido dada por um pai ou através de um real escola separada da família. Não está claro o quão grande ou numeroso o último faria. Foi. A palavra indicada pelo termo escola no Egito Antigo é .tsb3, y.t. Segundo Vitala, essa terminologia diz diretamente uma sala/casa/câmara de ensinar. 120 É provável que esse tipo de escola tenha sido mais dedicado ao basic educação e não para a educação profissional mais específica. O mais detalhado. A educação profissional provavelmente veio de aprendizados. No entanto, apesar de ser chamado de escola básica, que não significa necessariamente que a educação era elementar. Isso significa apenas que esta escola deu educação sobre o general assuntos como escrever. A educação mais específica para uma profissão veio de uma escola especial para essa profissão ou através de um aprendizado. Não está claro quantos alunos frequentaram a escola básica. Eu acho que é provável que houvesse um grande grupo de estudantes nas escolas básicas, enquanto o aprendizado era composto por uma educação individual. A escolha de ir para uma escola básica foi escolhida principalmente por os pais. No entanto, quando chegou a hora da educação mais avançada, particularmente aprendizado, foi por parte do aluno escolher qual direção. 117 Hamesid Studies, 183.
118 Hamesid Studies, 184. 119 Hamesid Studies, 185. 120 Toivari Vitala, Mulheres em Deir El Medina, 188. 32. E campo para entrar. 121 Também é provável que uma parte dos alunos que começaram a educação não o concluiu. Uma das primeiras menções de um tipo de datas de escola formalizada para o meio reino. Um local é de Elist. Esta escola era para as crianças reais bem como as crianças das famílias de elite mais altas. 122 Algumas evidências sobre as escolas também vêm de Ostacon, localizado em Deir El Medina, namorando para o Hamesid período do Novo Reino. Há muito pouca evidência arqueológica para apoiar locais dessas escolas locais. As escolas podem ter sido localizadas em qualquer tipo de construindo com muito pouca evidência material. À esquerda. 123 Outras instalações educacionais. Templos incluídos. Estudantes de homens ou mulheres em tenra idade foram capazes de ir para o templo para a educação para o sacerdócio. 124 Outros locais possíveis das escolas estão em o Ramesseum e o templo de Mat. 125 Em ambos os casos de educação formal, o instrutor é visto em um papel paternal em termos de educação. Já que os pais são convencionalmente aqueles que educam seus filhos, é lógico que o instrutor preencha outra figura pai na sociedade. Um dos principais textos escolares durante o Novo Reino era o Kemet. Este texto foi usado desde o primeiro período intermediário até o Novo Reino. 126 Um exemplo do Kemet vem de Deir El Medina. Ele data de a 19ª dinastia e é feita de calcário, Fig 9. Está escrito em cursivo hierogloso. Pensa-se este texto específico para ser o texto de um iniciante para copiar, em vez de compreensão. 127 As crianças em idade escolar eram introduzido em muitos outros textos para praticarem 121 Civilizações do Antigo Oriente Próximo, 2216. 122 Villeman, esconda e procuram, 48. 123 Hamesid Studies, 186. 124 Feust, das Kaindai Marlton Gipten, 334. McDowell, Deir El Medina no terceiro milênio, 218. 127 Jansen, crescendo, 79-80. Figura 9, uma imagem de um fragmento de o texto Kemet, G. Varnimundi. E.S. Getnisch Zuberdie Bucher. Schulio Indiaus Baldungai Marlton. Agipten, Kemet 20, 4, 17. 33. Ostacon também como Kemet, compreendendo apenas o primeiro. Normalmente as jovens foram criadas por suas mães em casa no maneiras de administrar uma família. As mulheres provavelmente permaneceram em casa até que tal tempo em que eles se casaram. 128 No entanto, há referências escassas a mulheres. Educação formal. Um exemplo é das letras tardias de Hamesid. Indica que uma garota está sendo educada e aprendendo a escrever. 129 Isso parece provar que, no mínimo, alguma educação formal em termos de alfabetização estava disponível para mulheres. Isso é possível que as mulheres fossem pelo menos parcialmente educadas formalmente. Apesar da falta evidências para a educação formal feminina, isso não significa necessariamente que não ocorrer. De fato, como as mulheres eram inelegíveis para escritórios do governo, é provável que isso pode ser motivo de falta de evidências para a educação formal feminina. Existem alguns casos de mulheres retratadas com uma paleta de escribas sob a cadeira em que estão sentados. Representações. 130 Isso pode indicar que essas mulheres em particular eram pelo menos alfabetizado. No entanto, é improvável que a educação formal feminina tenha sido generalizada e uniforme. Além disso, eles só teriam participado da educação escolar básica, em vez de continuar um aprendizado, com exceção do entretenimento. Empregos como dançar, PL 8ª. 131 A função de aprendizagem para a maioria dos adolescentes. As mulheres teriam consistido em participar das tarefas em casa com seus Maldarum 3.2 na preparação para o funcionamento de sua própria casa. Algumas crianças do sexo masculino que vieram das famílias de elite superior, que estavam no alto o favor do faraó, foi educado com as crianças reais. Esta educação seria focado apenas no treinamento oficial do governo e oficial militar. 133 Este treinamento consistiriam nos príncipes reais da educação física. Também são casos de estudantes de um histórico mais humilde que foram educados com as crianças reais e as crianças de elite superior em uma escola da corte. 135 Muitos deles, crianças educadas com as crianças reais em uma escola do tribunal, ganharam altos escritórios no 128 Mais informações sobre o conceito de casamento são encontradas no 5º capítulo Casamento. 129 Toivari Vitala, Mulheres em Deir El Medina, 189. 130 Feust, das Kaindai Marlton Gipten, 336. 131 Feust, das Kaindai Marlton Gipten, 336. Adolescentes.
135 Feucht, das Kaindai Malton Egipten, 229. 34. Governo egípcio antigo. Esse modo de educação permitiu ao futuro faraó para familiarizar-se com futuros funcionários e ganharam alguma lealdade. 136 A educação foi não apenas composto por acadêmicos. Também é composto por educação sobre social, expectativas e responsabilidades. 137 Havia também algumas escolas especializadas em certas profissões. Erika Feucht menciona alguns deles do Novo Reino, incluindo escolas do templo e escolas profissionais para artistas. 138 Havia também capacidade para as classes mais modestas para obter uma educação e aumentar seu status através colocação em uma posição alta. Um exemplo disso é Senemut durante o reinado de Hatshepsut. Ele veio de um fundo pobre, mas conseguiu trabalhar até alta posição. 139. A educação em casa foi outro componente-chave da educação. Existem algumas evidências desse tipo de educação. Uma dessas fontes é da instrução de qualquer. Este texto faz parte de um grupo maior de textos chamados instruções. Esses textos normalmente cobrem uma variedade de assuntos enquanto assumiu a forma de uma conversa entre um pai e filho. 140 Este texto diz respeito à educação de seu filho em vida e social, expectativas e responsabilidades. O texto foi escrito durante o Novo Reino, provavelmente a 18ª dinastia. 141 O texto abrange todos os campos dos tópicos educacionais, incluindo, entre outros, casamento, orações, bebidas e ofertas. 142 Muitos de as instruções são para regras sociais e não para uma educação formal. Muitos deles são regras sociais tenta seguir hoje. Por exemplo, não era entrar em uma casa não convidado, eles não deveriam fofocar, orar, mas não gritam com os deuses, não bebam, em excesso, a morte pode chegar em qualquer idade, tenha cuidado com quem você faz amizade e como encontrar família. 143 O texto também mostra que o filho de qualquer aquele que o pai é conversando com, não concluiu a educação em casa das regras que seu pai partiu. Conchotep, o filho, respondeu aos ensinamentos de seus pais com eu gostaria de ser como você, como 136 Feucht, das Kaindai Malton Egipten, 229-231. 137 Feucht, das Kaindai Malton Egipten, 227. 138 Feucht, das Kaindai Malton Egipten, 227-228. 139 Oberkamel, Kemet 20, 4, 5. 140 Villeman, Raiden de Sik, 47-48. 141 Emily Stein, Literatura Egípcia Antiga, um livro de leituras volume 2, O Novo Reino. Berkeley, 1976, 135. 142 Para obter mais informações sobre o casamento, consulte o capítulo 5. 143 Lichten, Literatura Egípcia Antiga, 136143. 35. Aprendido como você. 144 Seu filho ainda está em processo de educação sobre questões sociais. No entanto, o texto mostra que ele já tem o título de escriba. Esses textos envolvendo instruções e sabedoria de pais a filhos eram restrito à educação social masculina. Não há evidências atuais para apoiar um escrito versão deles para a educação mãe para filha. 145 A educação entre mães e as filhas eram mais propensas a constituir uma educação verbal em vez de escrito. Outra fonte indica que a educação formal era importante antes de ter tornando-se um adulto. O Papyrus Lansing diz que deve ser competente em escrita, alfabetização, antes de fazer sexo. 146 Isso indica que a escrita era uma habilidade crítica, ter se realizado antes da transição para a idade adulta. Após alguns anos de educação, as crianças receberam um aprendizado. Neste momento, não está claro se essa transição foi ou não celebrada por uma especial cerimônia marcando esse rito de passagem. A educação obtida neste nível é marcada apenas para a produção final de adolescentes ganhando experiência no mundo adulto e habilidades em vez de individualidade. 147. 4.3 Aprendizagem e empregos. Os adolescentes normalmente ganhavam experiência para seu trabalho através da educação doméstica a partir de seus pais e aprendizagem com os pais. O aprendizado é onde começa o treinamento e a educação para a profissão específica. Normalmente o aprendizado está com um membro da família, normalmente o pai. Um exemplo disso é profissão de escriba. Os escribas recebem uma educação formal a princípio e continuam aprendendo através de uma consulta para um aprendizado. 148 A posição do escriba não é posição na qual pode ser obtido através de meios hereditários. É preciso ser proficiente em 144 Lichten, Literatura Egípcia Antiga, 144. 145 Mesquel, Vida Privada, 65.
146 Toivari Vitala, mulheres em Deir El Medina, 188. 147 Hamessid Studies, 187. 148 Jansen, crescimento, 99. 36. Escrita e outras habilidades de alfabetização. 149 Quando o adolescente recebe sua primeira posição. Esta é outra grande transição para a idade adulta. 150 A aprendizagem começou no final de um treinamento geral básico. O treinamento geral básico foi o treinamento que eles receberam quando criança. O aprendizado consiste em treinamento educacional com um mestre no campo específico. 151. Outra profissão que exigiu treinamento diferente do normal é o soldado. Um jovem foi considerado um soldado como filho do comprimento do poste, ou seja, por volta de 1 metro. 152. Jansen e Jansen estimam que essa idade tem cerca de 10 anos. 153 Os soldados eram recrutado, forçado ou de bom grado, em uma idade muito jovem. Quando tal idade a criança ou adolescente é considerado um adulto, eles foram transferidos do status de recruta para o status de soldado. 154 Isso indica que a idade adulta não se baseia apenas no ganhando um emprego. Não está claro quanto tempo eles deveriam servir como soldado. É provável, no entanto, que eles se casaram em um momento durante o período de serviço. Isso pode indicar um momento em que eles finalmente são considerados na idade adulta, tendo completou a transição final do rito de passagem para a idade adulta. 155 É improvável que uma forma de serviço militar era exigida por adolescentes do sexo masculino para fazer a transição para adulta. As meninas adolescentes normalmente não possuíam treinamento ou aprendizagem especializada. Eles ficaram com suas mães para ajudar com o funcionamento da casa e aprenderam os papéis exigiam deles assim que tinham sua própria casa. Adolescentes meninas de as classes mais baixas, no entanto, muitas vezes funcionam nas casas de elite ou família real como empregados. 156 Profissões adicionais para mulheres podem incluir sacerdotisas, enlutados ou artistas como dançarinos e músicos. 157 Embora os homens também os enchessem profissões, elas não foram feitas apenas isso. Mulheres durante o período de Hamessid às vezes trabalhava ao lado dos homens, especificamente seus maridos, em administração. 149 Listem, literatura egípcia antiga, 140. 150 Jansen, crescendo, 99. 151 Felst, das KNDM Alto Egipten, 228. 152 Jansen, Serando, 103. Mais de 53 anos. 156 Oberkamel, Kemet 20, 4, 5. 157 Svakowska, Vida Diária, 109. 37. Posições. 158 Um exemplo disso é com Enutaui, o cantor de Amun. Ela aparece na letra falecida de Hamessid no 37.159. Nesta carta, fica claro que Enutaui tive um emprego ajudando Nezamenop na coleta de grãos. Ao longo deste capítulo, discute principalmente profissões que exigiam educação formal. No entanto, a maioria da população do Egito Antigo não era alfabetizado e não formalmente educado. Homens da classe baixa e mulheres preencheriam mais dos trabalhos que não são de alfabetização. Esses trabalhos consistem em posições de trabalho diárias, como carpinteiros, agricultores, pescadores e lavanders, para citar apenas alguns. 160 A maior parte dos as pessoas que preencheram esses empregos seriam ensinadas o comércio do trabalho e depois trabalham para trabalhar sem uma educação formal. Em tal momento em que se inicia o trabalho, essa foi uma transição distinta para a idade adulta, iniciando a fase de incorporação. Esta transição pode ter vindo de o primeiro emprego que eles têm por conta própria ou em seu aprendizado. Vitala sugere que o ponto de transição entre a infância e a idade adulta pode ser em termos de desempenho. Recursos do trabalho físico. 161 Quando alguém é capaz de concluir as tarefas, então é considerado um adulto. Este é um ponto interessante a ser feito especificamente em termos das classes mais baixas. Se alguém é incapaz de concluir determinadas tarefas físicas que adultos completos são capazes e devem ser capazes de concluir, então não podem cumprir as responsabilidades de adultos. Portanto, é provável que eles não fossem considerados adultos. 158 Desvenei, Enutaui consciência culpada, deuses e grãos. No final da carta de Hamessid número 37, JEA 80, 1994, 209. 159 Suini, GA 80, 208. 160 Zbakowska, Vida Diária, 110. 161 Toivari Vitala, Mulheres em Deir El Medina, 192. 38. 5 Casamento. A transição principal e final para a idade adulta ocorreu através do casamento e criação de um doméstico.
O casamento foi o auge da transição para a idade adulta para ambos. Elite e os camponeses. Primeiro, antes de continuar discutindo o casamento como uma transição final. O que constituiu o casamento no Egito Antigo deve ser mencionado. No Egito Antigo, o conceito de casamento não era o mesmo que a ideia moderna de casamento. Não há evidência para apoiar a ideia de uma cerimônia de casamento ou durante o Novo Reino. 162. Portanto, o casamento ou a coabitação consiste no principal rito de incorporação em adulta da adolescência. O conceito de casamento é um conceito relativamente recente. No Egito Antigo eles mencione algumas frases que chamamos de casamento. Uma dessas frases está estabelecendo família. 163. Outras referências são títulos específicos para os membros da família. Como a esposa cujo título é tipicamente amante da casa, Nebetpur, figura 9. 164. Essas frases indicam que a condição principal para considerar um casal casado é através de viver juntos ou a criação de uma família e família. Isso indica que no final da juventude, a fase final do casamento é concluída através da criação de uma família. A esposa é então denominada amante daquela família. 165. Isso também é perpetuado na instrução de texto de qualquer. Os textos dizem Teika. Esposa, enquanto você é jovem, que ela faz um filho para você, ela deveria suportar por você enquanto você é jovem, é apropriado fazer as pessoas. 166. Isso mostra que era um aspecto importante para se casar em tenra idade e começar a ter filhos. Diferente. Muitas culturas ocidentais hoje onde você é considerado um adulto e depois se casar. Indicando a quando jovem, você pega uma esposa. 167. Pode mostrar que estava em o processo de se tornar um adulto através do casamento. As mulheres também foram obrigadas a se casar com jovens. Desde a principal razão para o casamento foi para a procriação de filhos, era razoável que uma mulher 162 Rabinos, Uimin, 56. 163 Rabinos, Uimin, 56. 164 Jansen, crescendo, 109. 165 Jansen, crescendo, 109. 166 Listem, literatura egípcia antiga, 136. 167 Listem, literatura egípcia antiga, 141. 39. Casar logo depois de alcançar a maturidade sexual e foi capaz de suportar filhos. O casal queria o nascimento de um filho o mais cedo possível. 168 A idade adequada para se casar para as fêmeas tinham cerca de 12 anos, enquanto para os homens a idade de casamento adequada era cerca de 20 anos. 169. Era comum para os antigos egípcios se casarem com aqueles no mesmo social classe como eram, embora fosse possível fazer o contrário. No caso de divórcio e um novo casamento, eles também normalmente se casaram na mesma classe social que o primeiro parceiro de casamento. 170 Na maioria dos casamentos, parece que eles não foram organizados pelo pais, mas foram escolhidos pelos indivíduos. 171 As principais exceções a isso estavam em casamentos reais. A primeira evidência real de um casamento com testemunhas vem do reinado de Tutmose III. Um barbeiro real se casou com sua sobrinha com um escravo de uma campanha. Durante o 27º ano de Relaga de Tutmose III. 172. Existem muito poucos textos relacionados ao casamento do Novo Reino no mesmo forma que vem de períodos posteriores sobre rituais de casamento, como a troca de presentes, etc. Por exemplo, em Deir el-Medina, é provável que os casamentos fossem bastante sucinto e simples. Como resultado, não existe nenhuma documentação importante sobre os casamentos da vila. 173. Embora seja amplamente acordado que uma cerimônia de casamento como a conhecemos hoje não existia, ainda pode ter havido alguns rituais menores que ocorreram, uma vez que esse ritual seria uma troca de presentes ou pagamentos. Existe evidência em Deir el-Medina para apoiar esse ritual. 174 Essas evidências podem ser vistas nos múltiplos textos que são mencionados no livro de J. Toivarivitala, Mulheres em Deir el-Medina, um estudo de os status e os papéis das habitantes femininas na comunidade dos trabalhadores durante o período de Ramessid. 175 O primeiro texto é Oberlin P. 12406. Os itens em questão 168 Felst, das KNDM Alton Gipten, 32. 169 Meskel, Private Life, 90. 170 Felst, das KNDM Alton Gipten, 40. 171 Pitados, Civilizações do Antigo Oriente Próximo, 371. 172 Felst, das, tipo Alton Gipten, 40. Toivarvitala, Mulheres em Deir el-Medina, 61. 175 Para obter mais exemplos de doações como parte de um ritual para o casamento, veja o texto de J. Toivarvitala mencionado aqui nas páginas 60 e 69.
As referências para doação de presentes são divididas em subcapítulos baseados sobre de onde vieram os presentes. 40. Consistia em comida, natron e roupas. Este texto refere-se à doação desses bens do noivo para os fins de seu casamento. 176. Outros rituais formais que giravam em torno de um casamento foram contratos que lidar com questões de herança. Essas questões foram discutidas em termos de herança de a esposa em caso de divórcio ou morte e herança de filhos legítimos. 177. Existe até controvérsia em relação à terminologia da esposa, Hemat, como sendo verdadeira tradução da esposa como a entendemos. 178. Assim, o casamento representou o início de uma família formal e criação de crianças durante o novo reino. Apesar da falta de cerimônia formal, a coabitação da qual chamamos o casamento ainda marcava uma parte importante dos adolescentes se tornando adultos com criação de sua própria família e família. 179. Essa forma de casamento marcou fase final de uma juventude em transição para a idade adulta. Para os adolescentes não elite, a transição mais distinta para a idade adulta seria uma etapa final através do casamento. 180. Toivari Vitala, Mulheres em Deir El Medina, 62. 177 Felcht, das Kaindai Malton Gipten, 33 e 34. 178 Para obter mais informações sobre o uso da terminologia, consulte Guy Rabins páginas 60 a 62. 179 Jansen, Crescendo, 109. 180 Jansen, Crescendo, 99. 41. 6 Aspectos adicionais da infância. 181. 6.1 Deidades e sacerdócios. No Egito Antigo, havia também algumas divindades infantis. Essas divindades também carregaram características que eram claramente infantis. A característica principal é o penteado. O exemplo mais comum disso é o deus egípcio Horus. A forma infantil. Horus toma períodos posteriores, às vezes é chamado de Harpocrates. 182 Nesse estado, ele é normalmente sentado no colo de sua mãe, Isis, nu e com uma bloqueio lateral da juventude, Fig. 10. Este também é o raciocínio pelo qual esse penteado às vezes é chamado de trava Horus. Este estado de Horus é distintamente diferente de seus outros estados por seu pessoal aparências no penteado e na falta de roupas. Este é outro indicador que esses dois aspectos significam claramente a infância e juventude. É importante observar que durante o novo reino certos sacerdócios também começaram a raspar seus cabeças como parte de sua profissão. Além disso, existem alguns representações de padres com um penteado cultivado e um bloqueio lateral. Esses sacerdócios são tipicamente um mutef. Padres ou às vezes também o sumo sacerdote de Memphis. 183 No entanto, você pode distinguir os padres das crianças nessas representações de seus roupas e estilo de roupa. É provável que isso mostre seu status subordinado ou status infantil em comparação com as divindades. Além disso, faraós e suas rainhas às vezes também eram retratados com a bloqueio lateral de juventude quando na presença de uma divindade para indicar seus status subordinado ao deus. Um exemplo de isso está em Abu Simbel. No segundo salão, há representações da esposa-chefe de Ramesses II, Nefertari. Aqui ela é retratada de frente para Amun enquanto usa um lado. 181 Cada seção deste capítulo lida com um tópico em que um livro inteiro pode ser escrito por si só. No entanto, eles só serão tocados brevemente, pois são subsidiários do tópico principal. 182 Willeman, Hayden de Sick, 123. 183 Miller, La Terceira, 273 e 274. Figura 10, imagem de um bronze. Estátua do deus Harpocrates. Vestindo a trava lateral de juventude, período ptolomaico. Em .wikipedia.org. 42. Fechadura de juventude com uma cabeça completamente raspada ou um penteado cortado. 184 Em outro. Cenas que ela não é retratada usando este penteado e, portanto, isso indica que isso. O penteado é usado como resultado de mostrar Nefertari em uma posição subordinada para Amun. Esse mesmo conceito também é encontrado no templo de Luxor. Nesta cena, ela faz parte de procissão que inclui o faraó e um grande número de príncipes e princesas. Aqui ela também está usando um penteado cultivado com uma bloqueio lateral de juventude também anexada. Nesse caso, fica claro que ela está usando essa peruca de uma maneira de propiciar seu pai. Amen. 185. 6.2 Apelidos. Outro aspecto da infância é o uso de apelidos. Apelidos eram mais simples e frequentemente consistiam em características. 186 Os apelidos maus são encontrados quando os adolescentes atingem a idade adulta. Estes às vezes eram usados durante a infância como um nome abreviado em vez do nome formal mais longo que recebeu. 187.
6.3 Convenções artísticas que determinam a maturidade sexual. Como mencionado anteriormente, antes do novo reino artístico comum, a convenção para o homem de elite adulta deveria ser representada nua com um falo ereto. G. Robbins usa isso como um trampolim para determinar a masculinidade, indiretamente masculina. A idade adulta, ao longo da história do Egito Antigo. Ela usa os períodos anteriores para tornar as diferenças claras da convenção artística distintas no novo reino onde o homem de elite adulto é mal retratado nu. As mudanças na convenção artística também mudou a determinação da idade adulta através de fontes representacionais também. O falo ereto indica diretamente a masculinidade e indiretamente indica a idade adulta. 188. Portanto, quando as crianças do sexo masculino são retratadas nuas com um falo flácido, isso é, fazendo uma distinção clara dos jovens para homens. 189. G. Shekalaki e R. El Kodari, Ases do papel cultico da rainha Nefertari e da realeza. Crianças durante o reinado de Ramesses II, em M. Kalyar e S. Snap, eds. Ramessid Stadzin. Honra de K.A. Kitchen, Bolton, 2011, 566. 185 Shekalaki e El Kodari, Ramessid Stadzin, 567. 186 Willeman, Hayden de Sick, 16. 187 Ferguson, Crescendo, 44. 188 Rabbins, Servo de Mart, 208 e 210. 189 Rabbins, Servo de Mart, 214. 43. Como as crianças atingem a maturidade física sexual antes de crianças do sexo masculino, isso. É razoável que a iconografia de crianças tivessem muitos indicadores de adultos. Fêmeas como joias e tom de pele. 190 Femininas também atingiram uma espécie de maturidade social sexual também em tenra idade. 191 As crianças femininas são frequentemente retratadas com recursos pós-pubescentes. L. Meskel menciona o uso de cintos no visual. Representações para possivelmente indicar as crianças que não têm totalmente fez a transição para a idade adulta. 192. 190 Meskel, Private Live, 85. 191 Meskel, Private Live, 89. 192 Meskel, Private Live, 85. 44. 7 Adolescentes reais. Alguns aspectos da transição para a idade adulta variaram entre não royal e real. Adolescentes pela natureza de ser membro da família real. Muitas fontes para as crianças reais são restritas aos filhos e, especificamente, o herdeiro aparente. Qualquer informações que temos sobre outras crianças reais tornam-se extremamente limitadas quando um herdeiro aparente se torna faraó. 193 Além disso, as fêmeas não teriam sido elegível para se tornar faraó ou ter uma posição do governo. 194 E fontes seriam limitado para eles também. Uma exceção foram as filhas que se tornaram esposas de um faraó ou outro importante oficial governamental. Portanto, a maioria das evidências para a vida dos adolescentes reais será em relação ao herdeiro aparente, embora não em totalidade. É possível ver referências a outras crianças reais, principalmente filhos, colocadas em altas posições no governo ou sacerdócios, embora isso seja raro. 2 desses casos são com Dutmose e com Cainvesi. Ambos receberam a posição de alta sacerdote de Ptah em Mênfis durante vários momentos no Novo Reino. Dutmose. Pensa-se que o 18º dinastia, provavelmente seja filho de Amenofis III enquanto Cainvesi, 9ª dinastia, é filho de Ramesses II. 195 Outro filho de Ramesses II é de Meriatum, que era o sumo sacerdote de rei em Heliópolis. 196 Com exceção de Cainvesi, outros príncipes em posições oficiais têm muito pouco conhecido sobre eles. 197. Uma quantidade considerável de evidências em relação a crianças e adolescentes é encontrada durante o período Amarna. Os filhos de Akhenaten são frequentemente encontrados em um vestido estilo semelhante ao da mãe. No entanto, muitas vezes eles também são retratados nus. Em esses casos são normalmente os menores que são retratados nus, indicando assim a juventude deles. 198 Da mesma forma que as crianças de elite e não elite, acho improvável que os mais jovens andavam nuas o tempo todo, parece mais provável que isso fosse apenas o caso durante clima extremo no Egito. No entanto, existem outros casos em que real 193 Jansen, crescendo, 119. 194 Jansen, crescendo, 120. 195 Jansen, crescendo, 117. 196 Jansen, crescendo, 117. 197 Jansen, crescendo, 119.
198 Jansen, crescendo, 27. 45. As crianças são retratadas vestidas, mas ainda assim são mostradas com a bloqueio lateral tradicional da juventude. Anexado, Fig 11. 199 Essas cenas vestidas podem apenas indicar um status elevado. E use o bloqueio lateral da juventude para indicar sua posição quando crianças. Outra nota sobre roupas de as crianças reais são discutidas por G. Oberkamel no artigo das Kind bei den Alten Ägyptern, em Überblick. Quando masculino real. As crianças se tornaram faraós. Retratado em Rélia Real. Eles eram. Não é mais mostrado no como outro. Crianças. No entanto, ainda se pode determinar que eles são considerados crianças através de sua colocação em a cena ou estatuária. Um exemplo usado do Novo Reino é que de Amenhotep II. Nesta cena, Amenhotep II é retratado em royal regalia, incluindo o quepresh, coroa, enquanto estava sentado na enfermeira de sua enfermeira. LAP, PL nona. Sua colocação no colo de sua enfermeira indica juventude. 200. No entanto, baseado na idade que ele veio ao trono, é provável que esta imagem está apenas indicando que a mulher na representação teve Amenhotep de enfermagem quando ele era mais jovem. 199 Shekalaki e El Kodari, Ramessid Staldes, 564. 200 Oberkamel, Kemet 20, 4, 5. Figura 11, descrição das princesas de Amarna. Mostrado vestido enquanto usava uma variação do look da juventude, Amarna período, G. Oberkamel, Die Königskinder von Amarna. Kemet 20, 4, 34. 46. L. Green observou um tipo especial de peruca para mulheres mais jovens, especialmente para o classe real. Esse tipo de peruca é de influência núbia. A peruca estava bem enrolada, arredondado e alcançado para a nuca. 201 Esta peruca teve uma trava lateral anexado a ele da mesma maneira ao de uma bloqueio lateral da juventude. 202 Esta peruca especial pode ter sido usado como uma peruca provisória para a alta eleita e a classe real, entre isso de uma trava lateral de corte de cabelo juvenil e uma peruca adulta. No caso das princesas de Amarna, em 3 vezes que todas as crianças são representado nu, o principal indicador para diferenças de idade e alcance é através de seus penteados e tamanho relativo. 203 Apesar das representações, fica claro do material evidências de que crianças reais também usavam roupas pelo menos partes do tempo. Na tumba de Tutankhamun, havia uma variedade de têxteis materiais que eram do tamanho de uma criança, a maioria provavelmente de sua própria infância. 204 Tais achados incluídos, mas não estavam limitados a criança. Tunique 205, tanga 21, sash 207, sandálias 208 e uma variedade de objetos não de egípcio. Origem 209. Os têxteis achados do túmulo da linha Tutankhamun em tamanhos para muito crianças pequenas para adultos. Evidências de um bloqueio lateral de juventude são encontradas em um príncipe real do Novo Reino. Elliot Smith atribui esse príncipe a ser filho de Amenhotep II como resultado da localização da múmia na tumba de Amenhotep II. Mais sobre esta múmia será discutido mais adiante neste capítulo. Embora existam muitas representações de desfeita da juventude em alívio e estátuas, existem apenas alguns casos de documentação. Múmias de adolescentes e mais jovens com uma bloqueio lateral da juventude. Há evidências de apoio e contra a circuncisão para crianças reais quando eles atingiram a puberdade durante o Novo Reino. Algumas das múmias reais têm evidência de circuncisão, enquanto outros claramente não. A maioria dos casos de 201 Green, KMT 6, 4, 40. 202 L. Green não tinha uma foto dessa peruca em seu artigo e, assim, tornou-o um pouco confuso. Como era exatamente essa peruca ou onde esse estilo de peruca foi identificado? 203 Jansen, crescendo, 29. 204 Para uma análise substancial das roupas encontradas na tumba de Tutankhamun, consulte GM. Vogelsangeastvold, guarda-roupa de Tutankhamun, roupas da tumba de Tutankhamun, Rotterdam, 1999. 205 Vogelsanglestewold, guarda-roupa de Tutankhamun, 27. 206 Vogelsanglestewold, guarda-roupa de Tutankhamun, 50. 207 Vogelsanglestewold, guarda-roupa de Tutankhamun, 47. A circuncisão proveniente das múmias são das múmias reais. Elliot Smith documentou um exame de múmias reais. Uma das múmias reais foi que de Tutmose IV. Durante este exame, observou-se que Tutmose IV era circuncidado. 210 É provável que ele tenha sido circuncidado na puberdade. Outra múmia de um faraó que mostra evidências de circuncisão é o de Amenhotep II. Apesar de
Esta evidência, muitas outras múmias dos faraós mostram evidências de que não eram circuncidado. 21 Outras determinações de múmias foram contestadas. Um exemplo é de Tutmoses II. Um exame inicial de G. Maspero indica que ele estava não circunculado. No entanto, em um exame posterior de G. Smith, essa conclusão foi não confirmado. 212 Outra múmia real também mostra indicações de circuncisão. Este é o múmia do príncipe real Sipari, PLX. Sipari está documentado em cerca de 5 a 6 anos e data da 18ª dinastia. G. Elliot Smith observou sobre isso. Múmia específica, que se ele é realmente circuncidado, isso é uma anomalia para a época. O período como circuncisão era mais provável de ocorrer na puberdade. Além disso, Sipari era também encontrado com um penteado curto e corte. Uma trava lateral da juventude não foi mencionada em a descrição, que indica que a múmia estava faltando 1.213. G. Elliot Smith também fez comentários sobre outra múmia de um homem real. Criança mencionada anteriormente do túmulo de Amenhotep II. Esta múmia era mais provavelmente o do príncipe real ou Abkousenou, PL11. Ele morreu com cerca de 11 anos de idade. Embora Smith se referam a controvérsias anteriores sobre o gênero disso. Mamãe, eu concordo com Smith que essa múmia provavelmente deve ser homem. A múmia é um dos poucos exemplos físicos de uma múmia de uma criança com a desfeita da juventude intacta. O resto da cabeça da múmia foi raspado com exceção deste bloqueio. Smith indica que seu cabelo era bastante ondulado, provavelmente como um resultado da trança anterior do bloqueio lateral. É provável que, uma vez que a trava lateral de a juventude estava intacta, de que esse príncipe ainda não foi considerado a idade adulta. 214 210 G. Smith, The Royal Mames no CGC 6105161100, Cairo, 1912, Zliei. 211 Felst, das Kaindai Marlton Gipten, 247. 212 Queck, Membudereu de Corper Kionzepte, 563. 213 Smith, The Royal Mames, 24/25. 214 RB Partridge, Rostos dos Faraós, Múmias e Caixões Reais de Tebas Antigas, Londres. 1994, 85/86. 48. Além de ter um bloqueio lateral da juventude, essa múmia também é incircuncida. 215 Devido para as diferenças de idade entre Sipari e o Abkousenou com os mais jovens, mostrando indicações de circuncisão enquanto o outro não, Felst afirma que isso pode indicar que a circuncisão foi realizada em diferentes idades durante esse período. Período. 216. Durante o Novo Reino, houve um aumento na representação do crianças reais incluídas em atividades oficiais do faraó e rainha. Isso é mais claramente visto durante o período Amarna e o período do início de Ramesside. 217 Estes as atividades teriam educado as crianças reais desde o início, o que social e político foram necessárias responsabilidades deles. As crianças reais foram formalmente educadas em uma escola da Royal Court deles. A educação começou em tenra idade. Jansen e Jansen atribuem esse tempo mais tarde, durante a infância deles. 218 E é lógico que essa educação comece em uma idade tão cedo como 4 ou 5 anos de idade. 219 Os príncipes foram ensinados não apenas habilidades de alfabetização, mas também habilidades físicas como arco e flecha e natação. 221 Exemplo é mostrado através de a esfinge Stela. Esta inscrição descreve o Amenhotep II como sendo de idade adolescente. Continua a descrever seus feitos físicos que ele havia realizado em categorias de horneza de equitação, arco e flecha e remo. 221 Os estados Stela. Agora Sua Majestade surgiu como rei, como um jovem, que estava bem desenvolvido, tendo completado 18 anos em suas coxas em bravura. Ele era aquele que conhecia todos os trabalhos de Mento, sem igual no campo de batalha. Ele era aquele que conhecia cavalos, aquele de quem não existia neste numeroso exército. Havia nenhum lá que poderia desenhar seu arco, nem ele poderia ser abordado em correndo. 222. 215 Smith, The Royal Mames, 39/40. 216 Felst, das KNDM Arlton Gipten, 248. 217 Shekalaki e El Kodari, Ramesside Staldes, 561. 218 Jansen, crescendo, 122. 219 Ao nomear infância, Jansen e Jansen tornam não claros na hora que estão atribuindo a infância. Infância, embora como os bebês tenham sido cuidados até os 3 anos no Egito Antigo, como de acordo com instrução de qualquer, é razoável chamar essa infância de idade. 220 Jansen, crescendo, 132-133. 221 Jansen, crescendo, 133-136.
222 PD Manueliano, Estudos no Reinado de Amenófis II, em HAB 26, Rio de Janeiro, 1987, 184185. 49. Isso mostra a extensão e a amplitude da educação academicamente e fisicamente para as crianças reais. Continua a falar sobre seus pontos fortes. Também menciona que como jovens que ele estava determinado e ansioso. 223 A educação básica de alfabetização provavelmente espalhou-se para as crianças reais e para o homem. Apesar do faraó tendo funcionários para conduzir correspondência para ele, essa educação deixa claro que, especificamente, o herdeiro aparente da criança real era realmente alfabetizado. 224 É provável que casas das crianças reais do sexo masculino, além do herdeiro aparente, foram educadas no deveres e responsabilidades de se tornar faraó, caso o herdeiro aparente não sobrevive. 225 Além disso, as mães também foram responsáveis pela educação até certo ponto. Para as crianças reais, em particular as filhas reais também. Evidência para isso vem de uma estela de fronteira que datou do 6º ano de Akhenaten. No stela diz que 2 de suas filhas, Meritaten e Maquetaten, estavam sob a rainha liderança de Nefertiti. 226 Embora a maioria das crianças reais fosse considerada crianças por muito mais período de tempo do que crianças não royais, também há momentos em que este não era o caso. Um exemplo disso é com o faraó Tutankhamun. Tutankhamun tinha casado em tenra idade de 7 ou 8 anos com a princesa Ankhesenamun. Ankhesenamun também era jovem, sendo de aproximadamente os 10 anos de idade quando se casaram. Em breve depois disso, ele se tornou faraó aproximadamente aos 9 ou 10. 227 No entanto, ele continuou a atender à sua educação formal. 228 Ambos o aspecto de um casamento precoce e ganhar a posição do faraó em tenra idade teria exortado Tutankhamun em uma transição precoce e rápida para a idade adulta. 229 223 Manuelian, HAB 26, 184185. 224 Vod, Civilizações do Antigo Próximo Oriente Próximo, 2214. 225 Ferguson, Crescendo, 40. 226 Oberkamel, Kemet 20, 4, 6. 227 Ferguson, Crescendo, 64. 228 Ferguson, Minimalin, 66. 50. 8 Conclusão. Determinar informações sobre a vida cotidiana dos egípcios antigos é difícil tarefa. Torna-se ainda mais difícil ao tentar reconstruir informações sobre crianças e adolescentes. A maioria das informações que temos vem de adultos, principalmente a classe elite e real. Isso causa lacunas no conhecimento da vida de crianças e adolescentes. Portanto, ainda há uma quantidade considerável de informações atualmente desconhecidos sobre eles e sua passagem para a idade adulta. O objetivo desta tese foi determinar se existe de fato um ritual formal ou ritos de passagem que transitam um filho do Egito Antigo para a idade adulta. Felstein, das KNDM Alton Gipten e RM e JJ Jansen em Crescimento em Antigo. O Egito conduziu um estudo abrangente sobre crianças e adolescentes. A passagem para a idade adulta para a juventude do Egito Antigo ainda pode ser categorizado nas 3 fases de Wangenep, apesar das muitas lacunas no conhecimento. 3 fases de separação, transição e incorporação 230 ainda são uma estrutura de para a passagem para a idade adulta para os antigos egípcios. As crianças começaram o seu transição para a idade adulta através de ritos de separação. Estes são explicados no capítulo 2. É claro que, pelo menos em convenções artísticas, a separação foi concluída. Mudanças no penteado e nas roupas. Não está claro quanto disso foi feito na realidade. Como temos evidências de roupas infantis, também não está claro exatamente com que idade foi concluído. É possível que não houvesse uma idade definida. Depois de se separar da infância, os filhos do Egito Antigo teria passado pela transição. Isso incluiu o físico e o social. Aspectos da puberdade, bem como uma educação formal básica. É discutível quanto os aspectos da puberdade fisiológica foram celebrados e se certos aspectos ou não da puberdade social, como a circuncisão, continuou a ocorrer durante o novo reino. O estágio final de passagem é a fase de incorporação. As partes finais de a educação, incluindo um aprendizado, está incluída. Educação formal ou em 230 Wangenep, The Rites of Passage, 7. 51. O lar era importante, pois deu uma introdução à responsabilidade social do adulto. Vida. Este estágio foi concluído com o início do casamento. Embora o conceito de o casamento é discutível, o que percebemos indicar um status de casado foi a parte final da passagem para a idade adulta.
Portanto, não parece haver um tempo definido ou idade quando alguém se torna um adulto no Egito Antigo. É um processo de introdução progressiva que começa no início. Infância. A idade também variará dependendo do status e do gênero, bem como variações no início da puberdade. Muitos aspectos dos rituais da puberdade social ainda estão em debate ou não foram necessariamente concluído uniformemente. Como resultado das limitações nas fontes e inconsistências, é difícil atribuir uma idade ou faixa etária específica à aprovação de crianças e adolescentes na idade adulta durante o novo reino. No entanto, como nós continue aprendendo mais sobre a vida cotidiana dos adultos no Egito Antigo, podemos continue a aprender e descobrir mais sobre a vida que os antigos egípcios levaram antes de tornando-se adultos. 52.